Bom, pessoal, vamos lá para outros comandos, outros conhecimentos do 3ds Max. Vamos falar de importação de objetos para compor a cena. Primeiramente, né? O que ocorre? É comum você usar a biblioteca. Se usa muito a biblioteca de modelagem de outros softwares, Revit, SketchUp, até AutoCAD, embora seja menos atualmente. E essa importação se dá pelo file import. Porém, quando se vai importar um bloco, uma biblioteca que é no formato do 3ds Max também, ou seja, você vai levar do 3ds Max para dentro do 3ds Max, não é através do import. É outra forma que se dá. Vamos exemplificar como isso ocorre. No caso, eu vou mostrar a biblioteca, no caso vou usar a biblioteca de carros, eu vou trazer um modelo de carro para minha cena, para colocar na frente da minha casa. E vamos ver como é que se dá esse processo de importação 3ds Max para dentro do 3ds Max. Então aqui no caso eu vou aqui em File, Open, para abrir uma biblioteca para exemplificar para vocês. Observe o primeiro detalhe, quando eu clico em Open, ele pede para fechar a casa, ou seja, o 3ds Max não permite que você abra dois arquivos debaixo do programa já aberto. Então, se você quiser dois arquivos abertos, você vai ter que abrir o programa duas vezes. Isso, alguns programas são assim, mas outros não são. Corel, AutoCAD e Revit, ele abre mais de um arquivo debaixo do mesmo programa. O 3ds Max e o SketchUp já não. Então aqui vou salvar e vou aqui na minha área de trabalho, eu tenho uma pasta de carros com blocos no 3ds Max. Então eu vou escolher aqui a pasta 1, cenas, e vamos pegar aqui um veículo que tem aqui para a gente exemplificar. Vou pegar o último aqui, o 15, vamos ver como é que ele está composto, a sua geometria. Então está aqui o veículo 15. Primeiramente vamos ver quantos objetos compõem a modelagem deste veículo. Aperto H ou vou aqui em Select by Name e eu vejo o número de objetos. Está aí a lista de objetos. Eu tenho objetos 3D, que é a bolinha. Eu tenho objetos que são helpers, tem que ficar atento a isso. Então tem coisas aqui que são só auxiliares. Então, todo o carro está composto desses objetos. Então, o interessante de você levar um arquivo do 3ds Max para outro arquivo do 3ds Max é que você pode escolher o que vai entrar no seu projeto. Por exemplo, você pode não querer que os bancos entrem, porque se você quer diminuir o número de polígonos, você tem um estacionamento cheio de carros, e se você tirar os bancos dos carros e colocar o vidro reflexivo, você derruba a quantidade de polígonos da tua cena, porque é algo que não é tão necessário que apareça. Os carros estão de longe, por exemplo. Então você gerencia a entrada desses objetos no teu arquivo. Então vou retornar ali para a casa. Não vou salvar, não vou mudar a estrutura. E vamos ver como é que esses objetos 3ds Max entram dentro de outro arquivo .max. Esperar carregar o arquivo casa. No caso, então, como eu tinha dito, não vai ser import, vai ser file, import, merge. Por quê? Porque merge é misturar, então ele vai misturar o arquivo .max com outro. Merge. Vou pegar lá na mesma pasta carros, pasta 1, vou pegar o último, que é o que ele estava trabalhando. Vou clicar no botão abrir e aqui é a parte interessante, ó. Então ele lista todos os objetos que compõem o carro naquele arquivo. Então eu posso filtrar na entrada aquilo que eu quero que entre e aquilo que eu quero que não entre. Isso, por exemplo, é uma opção que não tem se você for trazer do SketchUp. Por isso que é interessante.
E outra coisa que é interessante, que eu falei que tinham objetos que eram 3D e uns eram auxiliares, helpers. Então, se eu pegar aqui, ó, pela lista de tipos de objeto, eu posso tirar os helpers, já que não são necessários, não faz diferença. Nesse trabalho que eu estou fazendo, não preciso dos helpers. E eu trago só o que interessa, que é a modelagem 3D desse veículo. Então, eu vou apertar o botão All, selecionar todos os objetos que restaram aqui para entrar, e OK. Ele está falando que é um arquivo antigo, sem problema, dá OK. E aqui entrou o carro. Ele não está na mesma orientação do meu arquivo, aparentemente. Ou por ele ser um formato antigo, ele entrou assim. Importante, muitas vezes você vai puxar um objeto e ele pode não cair próximo do teu projeto, ele pode cair longe. Então a melhor forma de você localizar onde caiu o teu objeto, depois de clicar em OK, é clicar em mover, porque ele mostra o pivô. Então de longe você vê onde o pivô está e sabe onde é que está o seu objeto. Segundo procedimento que você deve fazer é agrupar, porque às vezes vem muitos objetos. Uma árvore pode vir 100 objetos, então agrupe. Para quê? Para que você possa gerenciar. No caso, esse carro, por exemplo, eu tenho que rotacionar ele, então eu não quero ter que selecionar tudo de novo. Então agora que ele está agrupado, eu clico, vista frontal, lateral vai ser melhor, rotaciono. Vista superior T. Outra coisa interessante é que às vezes os carros não vêm na mesma escala do teu projeto. Isso é algo que você vai ter que verificar. Então você pode colocar uma referência, você pode colocar uma medida no teu projeto e verificar se ele está em escala, para verificar se ele não está numa dimensão. Depende da biblioteca que você pega, ele pode não estar numa dimensão padrão. Então também verifiquem isso. Ok. Então se você tiver uma garagem, uma marcação de estacionamento no chão, serve de referência para você mudar pela escala. O comando escala, você mudar o tamanho do teu objeto, adequá-lo à escala que você realmente está trabalhando. Além de trabalharmos a questão então da importação de um objeto Max dentro de outro, neste vídeo será abordado também, aproveitando a importação de objetos, a questão da estatística de polígonos e do desempenho do teu arquivo com relação à placa de vídeo que você está trabalhando. Quando você começa a montar a tua cena, você vai importando objetos, isso vai elevando o número de polígonos. Tem que ter muito cuidado com isso. Você não pode levar a tua cena no número de polígonos, que você vai extrapolar a capacidade de trabalhar e depois prejudicar a renderização também. Então é bom você estar sempre atento à quantidade de polígonos que você tem no teu arquivo. Então você pode olhar em dois locais. O primeiro é o controle geral, em File, Summary Info. Você tem aqui faces o número de total. Então no caso eu estou com 108.721 polígonos. E aqui eu tenho a lista de todos os objetos, quanto cada um contribui em número de polígonos. Com certeza o veículo que eu puxei deve ser o que está contribuindo mais. Aqui. O agrupamento de objetos, né? Isoladamente talvez não, mas o conjunto, se isso aqui fosse um objeto só, que eu selecionei agora, provavelmente seria o que tem mais polígonos. Outra forma de ver o número de polígonos é clicando no maisinho no canto superior esquerdo, mudar viewport, configura viewport, ficha estatística, pede para mostrar a estatística na Active View, apply, ele também mostra a mesma informação, polígono 108.721. Essa segunda opção é interessante para você ficar olhando o tempo todo, controlando. Então se eu puxar um outro veículo, quanto que vai aumentar, eu já vejo na hora, não tem que ir lá no File, Summary Info. Então aqui eu vou puxar um outro carro só para a gente ver aumentar esse número de polígonos. Tirar os helpers, all, ok.
Isso aqui apareceu é quando tem objetos com o mesmo nome. Então você pode aplicar para todos os duplicatas o programa auto-renomear. Também para material, aplica todos os materiais duplicados, auto-renomear. Mais um veículo entrou. O número de polígonos aumentou. Então, você vai gerenciando a quantidade de polígonos ou faces que você tem dentro do teu arquivo ali. Outro aspecto que nós vamos trabalhar, o último, é o que é chamado de FPS, que está na viewport aqui, ó. Quando eu habilitei estatística, então eu tenho os polígonos, os vértices e o FPS. O FPS está ligado a taxas, que é o número de quadros por segundo. Frames per second é o número de quadros por segundo. Então, como se fosse essa viewport fosse uma animação, pela quantidade de FPS você verifica se a tua placa de vídeo está tendo um bom desempenho para poder girar, mover objetos. Então te dá uma referência. Quando o teu FPS está na casa de 0 a 10, 8, 5, a tua placa de vídeo já está no limite. Mas enquanto ela estiver acima, 20, 30, ela está com folga. Então aqui girando, até que está tranquilo o valor que está agora de polígonos na minha placa aqui. Mas se eu pegar este carro aqui e fazer cópias diversas, de forma que o número de polígonos aumente muito, então aqui vou pular de 151 para 670 mil. Aí eu pego 670 mil, tiro outra cópia. Isso vai fazendo com que o trabalho vai ficando cada vez mais difícil na viewport. E quem já entrega que tem problema é o valor de FPS. Então aqui já estou com 1.265.000 polígonos. E agora quando eu vou girar, ainda está tranquilo, não deu ainda problema. Vamos trabalhar com mais objetos para a gente ver o limite da placa. Então, uma referência para você saber o peso que está ficando a tua cena. Observe que na seleção ele já está pesando. $2,5 milhões. Então já ficou totalmente pesado, para mim puxar, para copiar. FPS de 0,57. Então isso serve como uma referência de peso. Então eu fiquei com um total na cópia de 6 milhões de polígonos. Se observa já a dificuldade de rotacionar aqui na viewport. Então estava trabalhando com FPS de 30, 27, agora o FPS está 0,6. Por quê? Porque eu estou trabalhando com 6 milhões de polígonos. Então já está travando, já fica inviabilizando. Então o FPS serve como uma referência para saber qual é o gargalo, qual que é o limite da tua placa de vídeo
referente à quantidade de polígonos que ela consegue mostrar em tela ao mesmo tempo. Então, no meu caso aqui, já travou tudo. É importante dizer que é o peso relativo à quantidade total de polígonos em tela. Se eu der um zoom num carro só, o zoom de janela aqui, ó, isso aqui não é pesado agora. Isso aqui está leve, ó. Olha o carro como é leve. Por quê? Porque eu não estou enxergando 6 milhões de polígonos, eu estou enxergando uns 180 mil, 200 mil, estou vendo só um carro. Então, quando você trabalha com uma quantidade muito elevada de polígonos, você pode usar a estratégia como dar o zoom, que é o que eu fiz agora, ou isolar. Então, se eu apertar o botão direito e isolar, eu tenho 6 milhões de polígonos no arquivo, mas agora minha placa de vídeo está vendo só esse carro, então está tranquilo. E esse carro só não tem isso. Ok? Então, o FPS voltou a ficar alto. Ó. O FPS está alto. Por quê? Porque eu não estou vendo todos os carros reunidos. Então, tá aí as dicas deste vídeo que ajudam no gerenciamento da tua cena. Tanto em importação de objetos e a verificação do número de polígonos e o frame per second, que é o quanto que está carregando em cima da placa de vídeo o total de polígonos em cena, visível em viewport. É isso.